Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez agradeço pela companhia de vocês por meio desse canal do Lar Ismael, onde hoje apresentaremos o quadro Momento do Evangelho. Vamos estudar o capítulo 2, no item 8, uma mensagem psicografada por uma irmã que em sua encarnação foi rainha, uma rainha de França. E o título é Uma Realeza Terrena. Vamos às lições que ela nos traz. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. E que humilhação! Quando, em vez de ser recebida ali como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudesse guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos refletir a respeito desse depoimento, essa comunicação mediúnica, de um espírito que foi rainha entre nós e que vem nos dizer da sua decepção, da sua desilusão, quando de volta no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. E ela diz com muita propriedade, de alguém que viveu a ostentação,
de alguém que viveu o poder, a riqueza, todos os privilégios que uma posição como ela ocupou lhe dava, lhe concedia, e que em meio a todos aqueles que a rodeavam e a homenageavam a cada passo, ela se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade, pelas convenções que o mundo material confere a essas autoridades. E ela diz, eu fui rainha e rainha pensei que ia ser recebida no céu como uma soberana. Provavelmente a sua educação também lhe dizia isso, que ela era um ser divino. Por ser rainha, todos acreditavam que tinha uma ascendência divina sobre ela. Então, além das pessoas colocá-la acima de todos eles, ela também se considerava melhor, mais privilegiada por Deus do que os seus súditos. Mas aí é que está, digamos, a verdadeira lição para o nosso espírito, que é imortal. Quando ela volta ao plano verdadeiro, ao plano espiritual, ela lá encontra muitos daqueles que ela julgava pequeninos, bem acima dela, bem acima numa posição de mais equilíbrio, de mais bem-estar, mais luz. E então ela toma aquele choque. Ela diz: que humilhação. Ao ver aqueles que ela desprezava porque não tinham o sangue nobre, bem acima dela. E ela vai, nessa decepção, ela vai compreendendo, que naquele mundo, no mundo verdadeiro, no mundo que nos aguarda, o mundo espiritual, o que vale é o bem que você realizou durante a sua vida encarnada na Terra. Então ela se dá conta de que o que Jesus dizia, porque ela deve ter estudado as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, e aí ela compreende o que Jesus disse, o que Jesus quis dizer, ensinar: meu reino não é deste mundo. É no mundo onde ela se encontra, no mundo espiritual agora. E isso é o que é importante para a nossa reflexão. Ela vê que todas aquelas homenagens, aquelas festas, aquelas vaidades que ela vivenciou, não vale nada para a vida futura, para a vida espiritual. Então é muito importante nós observarmos o que ela diz. Que lá o que conta é a abnegação, ou seja, a sua renúncia às vaidades
aos bens em favor do próximo. Né? Aquilo que lhe sobra, o supérfluo pelo menos. Porque lá não conta nada. Você ter esse ou aquele diploma, você ter esse ou aquele título. Certamente que os seus estudos valem muito para o desenvolvimento intelectual, que é a base para o seu desenvolvimento espiritual. Sim, os seus estudos, os nossos estudos são muito valiosos. Mas o título em si, seja ele qual for, não conta nada. O que conta são os valores morais, espirituais que nós desenvolvemos enquanto encarnados, juntos à nossa família, à nossa sociedade. E ela chama a atenção ainda para que, dizendo que aqui nós buscamos as facilidades, as vantagens, e que o reino dos céus é conseguido com esforço, com sofrimento que é natural pelas nossas provas e expiações. E que é preciso buscá-lo, né, esse reino dos céus, entre os espinhos e os abrolhos, que é justamente do que a gente corre, do que a gente foge. Como dizíamos, nós temos uma educação tão defeituosa que nos ensina que quanto mais você tem, mais vencedor você é. Vencedor de quê? Se isso não vai lhe valer nada no mundo verdadeiro. Então, os espinhos e os abrolhos são os sofrimentos que nós aceitamos de boa mente, com resignação, com humildade, enfrentando-os com coragem, com dedicação, determinação. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Às vezes as pessoas brigam por tão pequeninas coisas que, como se aquilo fosse o divisor de águas de sua vida. Por vezes, o móvel dessas discussões, desses conflitos, é só o orgulho. Então, é nesses nossos pequeninos reinos que nós vamos ser provados também na nossa vaidade, no nosso orgulho. A que nível anda a minha paciência, o meu amor pela família, por aqueles que nos dão mais trabalho, aqueles que nos dão mais preocupação? A que nível anda a nossa paciência, a nossa humildade? Então, essa mensagem de uma rainha, digamos que é aquela que nós pensamos tem tudo a seus pés. Tanto as coisas materiais, os bens materiais, como as próprias pessoas. Então, não é fácil para esses espíritos que encarnam com essa prova. Segundo Kardec, é uma das provas mais difíceis, a riqueza, o poder. Porque tudo à sua volta conspira para alimentar o seu orgulho, a sua vaidade. Então, é um perigo. Daí a decepção da nossa irmã. E esse ensinamento tão grandioso que ela nos traz. A partir do momento que ela chega ao mundo espiritual, ela percebe que as leis que regem aquele reino de Deus são muito diferentes das leis que regem o mundo terreno.
Então ela percebe que ela se enganou. Ela se iludiu com as riquezas, com a bajulação, né? Com as homenagens que lhe faziam, com a obediência cega que lhe davam. Ela percebe como espírito que o mundo espiritual é regido por leis imutáveis, que nem ela, rainha, teria como mudar. As leis divinas são imutáveis e eternas. E que ela teria que se adaptar, inclusive aceitando de boa mente a ascendência de espíritos que conviveram com ela enquanto encarnados e que foram pessoas simples, que foram lá os seus lacaios, a camareira, aqueles súditos que souberam viver na simplicidade, na humildade, sem perder a fé, a confiança em Deus. Ela percebe que pessoas que ela desprezava eram espíritos muito mais equilibrados e felizes do que ela, que fora rainha. Então, a sua decepção é o que acontece com muitos de nós, meus irmãos. Muitos de nós, não são poucos. Que quando vivendo aqui na Terra, elegemos também os nossos pequeninos reinos, né? Quando nós chegamos em casa ou no ambiente de trabalho e pensa e diz: aqui mando eu. Então é um pequenino reino também, que às vezes você comanda, você administra, né, no seu lar, no trabalho, como um déspota, achando que não tem ninguém acima de você, que você é o mais importante, que tudo deve girar de acordo com as suas opiniões, com os seus pensamentos, explorando o seu companheiro, a sua companheira, os filhos, os amigos. Então, às vezes nós elegemos um reino para nós mesmos e diz: aqui, no meu carro, aqui não entra mais de 4 não. Não dou carona para ninguém não, né? Porque o carro dele às vezes é o reino dele. A casa dele às vezes é o reino dele. Então é preciso ter muito cuidado, porque essas tolices, essas vaidades que nós alimentamos, né? Esse egocentrismo, esse orgulho, isso nos causará grande decepção quando voltarmos ao reino dos céus. Mais cedo ou mais tarde, todos nós voltamos para a pátria verdadeira. Somos espíritos que estamos aqui de passagem. E essa vida futura, ela pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, daqui a uma semana, um mês, pode ser de um ano, leve ano, mas nós voltaremos. A vida futura pode estar aí. E a verdade é que, de acordo com o que esse Espírito nos ensina, rainha, o que conta no mundo verdadeiro é o bem que você realizou, é a caridade que você fez, é a humildade com a qual você viveu, né? Sabendo dialogar, sabendo ouvir, tendo paciência, né? Que são virtudes fundamentais para nós merecermos
uma vida mais feliz no mundo dos espíritos. Jesus deixou muito claro quando ele disse: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus deve ser o menor na terra. Ou seja, quanto mais humilde, mais servidor nós formos, em melhores condições viveremos no mundo verdadeiro. E aqui é só uma passagem. Então, a nossa irmã, vejam que provação muito grande ela viveu. Certamente pediu essa prova. Mas viveu cercada de toda a bajulação, de todas as riquezas materiais, sempre considerada a maior, a melhor, a mais importante. E ela assim pensou que seria recebida nos céus. Mas a decepção, como dissemos, não é só dela, é de muitos de nós. Conta-nos os espíritos superiores que o mundo espiritual tem muitos irmãos sofrendo, porque se deixaram levar pela vaidade, se deixaram levar pelo orgulho, foram déspotas nos seus pequeninos reinos. Quem de nós não tem um rei? Então é preciso pensar como é que eu estou tratando o meu irmão, a minha irmã. Como é que eu estou colaborando, contribuindo para o crescimento daqueles que convivem no nosso reino, à nossa volta, seja em casa, seja no trabalho, na rua, na sociedade. Todos nós temos deveres para com o progresso. Então, cada um pode dar a sua contribuição, ainda que seja uma rainha, que seja um rei. Mas, como a nossa irmã diz, vamos orar. Orar por aqueles que chegam ao mundo dos espíritos e decepcionam-se igualmente a ela, porque precisam da força, das energias positivas que as nossas orações possuem. Então vamos, ela diz, é o traço de união entre o céu e a terra. E é verdade, Mais à frente estudaremos sobre a prece, o seu potencial, o bem enorme que as orações realizam na vida de todos, encarnados e desencarnados. Prestemos atenção, meus irmãos, no nosso pequeno reino e busquemos nos preparar, como nos ensina a nossa irmã, melhor para a vida futura, com humildade e abnegação, com caridade, com paciência, com resignação. Todas essas virtudes nos são ensinadas no Evangelho de Jesus. Busquemos refletir, compreender e aplicá-lo no nosso dia a dia. Há muito o que se fazer nessa vinha maravilhosa que Jesus nos convida a trabalhar. Então, eu quero agradecer de coração por mais essa oportunidade de estarmos conversando sobre o Evangelho, numa dessas lições maravilhosas que ele nos traz. Então, um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima aqui no canal do Lar Ismael. Até mais.